Oiê, começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no Cozinha Boss Malagueta no meu canal. E se você tá me vendo aqui no CBM, clica aqui e se inscreve no canal da Bru. Hoje vocês pediram muito, então eu vou fazer torta alemã. Mas eu vou fazer torta holandesa. A grande diferença que eu percebi entre a torta alemã e a torta holandesa é que a holandesa vai uma camada de biscoito embaixo, depois o creme e daí aquela ganache de chocolate. Já a torta alemã vai várias camadas de biscoito entre as camadas de creme. Mas pelo que eu li, essas tortas não são nem alemãs nem holandesas. Ah não, é tudo torta brasileira mesmo, né? Isso é a grande verdade. Hoje eu tô meio de holandesinha, né? Eu vou fazer uma torta holandesa, na verdade, que tem um creme um pouquinho diferente do que o creme que eu vi por aí o pessoal fazendo. Mas como eu não gosto muito de usar a questão do ovo cru e tal, e vocês reclamam um pouco, eu até como ovo cru, não tem problema nenhum com isso, mas eu sei que vocês não gostam muito, eu vou fazer uma que o ovo é cozido, então não tem aquele problema do ovo tá cru. Pro creme da minha torta holandesa, eu vou fazer um creme mousseline, que nada mais é do que a mistura de muita manteiga, mas muita mesmo, bastante manteiga, com um creme de confeiteiro. Eu tô usando uma receita inteira de creme de confeiteiro que eu já fiz e você pode clicar aqui e ir lá aprender a fazer. E daí você faz essa receita inteira, deixa gelar e depois eu vou bater esse creme de confeiteiro com a manteiga que já é esbranquiçada que eu vou ter batido agora. Para o meu creme de mousseline eu vou usar 400 gramas de manteiga. Sabe o que eu nunca entendi sobre creme de confeiteiro? O quê? Quando eu era pequena eu não gostava. Eu me perguntava por que fazia um bomba de chocolate, que era um negócio tão gostoso, e colocava aquele recheio ruim no meio. Como assim ruim? Você tá me zoando? Ué, quando eu era pequena era o que eu achava, hoje eu gosto. Enquanto eu bato a minha manteiga aqui, pra você que pergunta onde que eu compro as coisinhas aqui da prateleira, livro, louça, batedeira, enfim, todas essas coisas, vai ter uma surpresa no final do vídeo, então fica até o final. E pra você que tá me vendo por tablet ou pelo celular, todos os links que eu falar no vídeo estão aqui na descrição do vídeo do YouTube. Meu creme de manteiga já tá bem fofinho, bem esbranquiçado. E aí eu vou reservar ele numa cumbuca e vou bater o creme de confeiteiro até ele ficar levinho também. O creme de confeiteiro, depois que ele tá pronto e gelado, ele fica parecendo um curau. Assim, ó. E aí você coloca na batedeira e bate de novo, que aí ele vira um creme bem levinho. Cumbuca? Onde que você aprendeu esse nome cumbuca? Na minha lojinha do Enjoei, as meninas lá chamam minhas tigelas de cumbuca. E se você quiser ver minha lojinha no Enjoei, clica aqui e vai lá que tem um monte de coisinha fofa pra você comprar lá na lojinha. Quando o creme de confeiteiro estiver bem macio assim, ó, aí é só começar a acrescentar a manteiga que você já bateu. É sempre bom quando você estiver batendo qualquer coisa, pode ser um creme como esse, um bolo, qualquer coisa que você estiver batendo na batedeira, dá uma paradinha e raspa a tigela da batedeira e depois continua batendo. Que assim você garante que tudo fique bem misturado. Com o meu creme pronto, eu vou começar a montar a minha forma. Eu vou precisar de uma forma de 21 centímetros de diâmetro, com fundo falso. Tem que ser com fundo falso? É mais fácil para tirar com fundo falso. Sem fundo falso vai ficar bem mais difícil. Então você unta a sua forma de fundo falso com a manteiga, depois você coloca o papel manteiga no fundo da forma e o acetato em volta da forma. Para quem tem dúvida do que é um acetato, é essa folha transparente que previne que o creme não grude na sua forma e seja muito mais fácil depois de desenformar sua torta. Essa folha você pode comprar tanto em papelaria quanto em casa de confeitaria especializada. Para a base da minha torta eu vou usar esses biscoitinhos que tem chocolate em volta para ela ficar ainda mais chocolatuda. Mas se você não quiser usar esse biscoito, você pode usar o velho biscoito maisena, que fica bom do mesmo jeito. Para molhar os meus biscoitos, eu vou usar uma mistura de 1 xícara de leite com 1 colher de sopa de extrato de baunilha, que você pode substituir por 2 colheres de sopa de essência de baunilha, e 1 colher de sopa de açúcar refinado só para dar uma adoçadinha. Uma boa dica é você não molhar muito os seus biscoitos no leite, para eles não ficarem extremamente ensopados, e aí depois ficar muito tudo mole a sua torta. É bom ter uma certa crocânciazinha. Para fazer a ganache eu vou precisar de um chocolate bem amargo, eu estou usando 70% de cacau, você escolhe aquele mais amargo que você conseguir. 100 gramas de creme de leite fresco que eu vou ferver para jogar por cima do chocolate,
2 colheres de sopa de glucose, que se você quiser você pode substituir por mel, só que daí ele vai dar um gostinho a mais, que eu não gosto muito, mas se você só tiver o mel você pode usar. Sujou a toalha de mesa? Vira, usa do outro lado. É que nem eu faço com a minha cueca, eu só lavo depois que sujo os dois lados. E 20 gramas de manteiga bem gelada que eu vou colocar no final do processo para processar quando a ganache já estiver quase pronta. Bom, e pra você que estava esperando aquela surpresa, agora você pode clicar em várias coisinhas aqui da minha estante que você vai ser redirecionado para o meu site e lá eu vou te dizer aonde eu comprei essas coisinhas fofas que vocês sempre perguntam. E se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, compartilhe em todas as redes sociais e semana que vem tem mais, então dá ideia pra mim aqui nos comentários do YouTube do que eu faço na semana que vem. Tchau!